Vamos falar agora do futuro político, da situação de Marina Silva no governo. Trago primeiro um bastidor apurado aí a quatro mãos com a minha companheira em Brasília, Tainá Falcão. O vice-presidente Geraldo Alckmin está tentando um meio termo entre Marina e Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia. Ele passou a tarde reunido com os dois, um depois do outro, encontrou primeiro Silveira, depois Marina Silva. O objetivo do governo hoje, do Planalto, é tentar um meio do caminho para viabilizar uma exploração sustentável do petróleo naquela região. Agora, a Marina Silva tem muita dificuldade de aceitar isso. Ela vê aquela região quase como um santuário. Então, as conversas estão evoluindo muito devagar. A ideia do Alckmin é fazer esse papel de apaziguador, mas está difícil, está bastante complicado. E vou trazer agora o Daniel Hittner, que se junta a nós para também falar desse embate com Marina Silva. E ele traz informações da nossa Tainá, que não pode estar aqui agora, que está viajando aí, vindo para São Paulo. E, Daniel, tem novidades aí, né? O Congresso está preparando um recadinho para Marina, não está? Oi, Raquel, boa noite para você, para quem nos assiste. Trago uma apuração da nossa Tainá Falcão. Estou aqui só de correio de transmissão aqui dessa apuração, tá? A gente está falando da MP 1154. Por que ela é importante? Foi a primeira medida provisória do governo Lula, publicada em 1º de janeiro. E o que ela faz? Reestrutura o governo inteiro. Reestrutura a esplanada dos ministérios. Então, quer dizer, toda aquela configuração que existia no governo Bolsonaro saiu de cena com essa MP e entrou em cena o novo governo Lula. Então, o Ministério da Economia foi fracionado ali em 6 pastas, né? O que acontece? Essa medida provisória caduca, ela perde a validade em 1º de junho. Ou seja, está chegando no final da validade, precisa ser votada ainda na comissão especial, no plenário da Câmara, no plenário do Senado. Temos pouco tempo para isso. E o relator dessa MP é o deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB na Câmara, que está concluindo agora o seu relatório, vai apresentar na semana que vem. E nós já temos ali alguns componentes desse relatório. O que esse relatório vai trazer no início da semana que vem, que já é certo? Tem uma desidratação ali do Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva. Até onde a gente sabe, não digamos, um efeito da decisão de anteontem do IBAMA de negar a perfuração de petróleo ali na foz do Amazonas. Já é uma coisa anterior. Mas o que acontece na prática? O Ministério do Meio Ambiente deve perder como atribuições ali a gestão da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, uma agência que está super importante, porque ela que toma conta, ela é a xerife ali, digamos, do marco legal do saneamento. Então, a Agência Nacional de Águas deve passar para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é um mecanismo previsto no Código Florestal, precisa ali ser implementado por todos os imóveis rurais, todos os imóveis agrários, deve migrar para o Ministério da Gestão e Inovação de Esther Dweck. Então, temos essas duas funções, essas duas atribuições do MMA de Marina Silva que vão sair de lá. Outro ponto que é importante é o reconhecimento e a demarcação de terras indígenas. Deve sair dos povos originários, Ministério da Sônia Guajajara, e voltar para o Ministério da Justiça. Outro ponto ainda que eu acho que vale mencionar é que uma medida provisória, uma emenda bastante polêmica apresentada pelo deputado Danilo Forte, que retirava o poder das agências reguladoras e criava conselhos nos ministérios para elaborar normas, para atos normativos, regulação de setores econômicos importantes, aviação, telecomunicações, vigilância sanitária, planos de saúde. Essa emenda, no final das contas, não foi acolhida, ela está sendo rejeitada, portanto, as agências devem continuar como estão. Em suma é isso, tem outras mudanças e vai ser um relatório bastante polêmico assim, na semana que vem, porque mexe um pouco com o poder dos ministérios e dos titulares desses ministérios, né, Raquel? Com certeza, Daniel. Super obrigada pela sua participação aqui, especialíssima no Arena.
Gente, vocês assistiram, a gente trouxe um pouquinho do bastidor, do que está tentando o Palácio do Planalto, na figura do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, apaziguar os ânimos, tentar de alguma forma convencer Marina Silva a fazer uma exploração sustentável do petróleo naquela região. O Daniel Rittner trouxe, com a apuração da nossa Tainá Falcão, a reação do Congresso Nacional, essas mudanças que estão sendo feitas na MP do governo para esvaziar o ministério da Marina Silva. E eu vou trazer um pouquinho de apuração agora do lado da Petrobras. A Petrobras, fontes lá dentro, estão dizendo que eles estão muito seguros da segurança do projeto. Inclusive, eu recebi algumas imagens, vou pedir a Natália, nossa editora-chefe, para rodar da sonda que está instalada para fazer a perfuração desse poço exploratório, que ela está aí em alto mar. Segundo eles, a segurança do projeto está garantida, eles já apresentaram todos os laudos. A percepção hoje dentro da Petrobras é que trata-se agora de uma decisão de Estado, de uma decisão de política de governo. Algo, por exemplo, que os Estados Unidos já teve que tomar quando decidiu se ia ou não explorar petróleo no Alasca ou na Califórnia. É preciso que o governo brasileiro, na visão da Petrobras, tome uma decisão de Estado. Ele vai explorar petróleo na foz do Amazonas, diante do potencial de petróleo que tem lá, da arrecadação que pode gerar para os municípios daquela região, ou não? Vai abrir mão disso diante de um possível risco ambiental. Volto aqui para o estúdio com todos esses elementos em mãos para o nosso debate. Raquel, começo com você. A gente sente uma tentativa de apaziguar os ânimos. É difícil para o governo desautorizar Marina Silva, ainda mais com Lula lá no G7, tem toda essa questão ambiental. Agora, o lobby do Congresso Nacional, as forças e o dinheiro que está envolvido nessa questão é fortíssimo. Sim, Raquel. E caberá mesmo ao presidente Lula dirimir essa grande questão, né? A gente tem, de um lado, a necessidade de se explorar um pouco mais do petróleo que a gente tem na costa ali, e porque a gente ainda está em transição, a transição energética. A gente ainda tem mais alguns anos aí, algumas décadas aí, para fazer totalmente essa transição para fontes renováveis de energia. Mas e até lá? Como é que fica? E a gente tem uma questão também social, de desenvolvimento daquela área. Aquela região, ela é campeã, um dos estados campeões em números de desempregados. Então, há uma necessidade, de um lado, há uma necessidade de desenvolvimento daquela área, de outro lado, há uma necessidade de se proteger também o meio ambiente. Agora, ainda é cedo para se definir se é perigoso, se não é, se vai trazer danos ao meio ambiente, se não vai, porque eu apurei aqui que antes do licenciamento será necessário fazer uma AAAS, chama-se Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, que ainda não foi feita. Então, eu acho que é muito prematuro a gente ainda estar se perguntando se vai furar, se não vai furar, se vai ter exploração de petróleo, se não vai ter exploração de petróleo, quando a gente não tem todas as informações em mãos. Para tomar uma boa decisão, você precisa estar munido de informações e ainda não se tem essas informações completas. Joel, está se fechando o cerco à Marina Silva. Qual o risco que você vê hoje do Lula desautorizá-la? A apuração que a gente tem, Tainá Falcão, é do Palácio do Planalto, ainda tentando pôr panos quentes. Lá dentro foi recebido assim com um certo mal-estar a decisão do presidente do IBAMA, autorizada pela Marina, porque, enfim, isso estava sendo visto lá dentro do governo como algo importante, algo que estava interessando muito com o Congresso, a Petrobras. Qual é a sua impressão?
Me surpreende que nas muitas críticas e enfrentamentos que a gente tem visto quanto a essa decisão do IBAMA, que associam a Marina, né, embora eu duvido que tenha partido dela a ideia de não, vamos vetar. Pelo contrário, ela imagino que recebeu um parecer do IBAMA dizendo, olha, pelo nosso estudo técnico, está dizendo isso, que tem o risco. Né? E nas inúmeras críticas ao IBAMA, o que a gente menos tem visto é a crítica no aspecto técnico. Né? O que a gente tem visto é a crítica política. Não, tem que ter o voto popular para decidir isso aí. Não, mas é muito dinheiro, veja só. Espera aí, a gente tem que se preocupar com um crescimento econômico que não destrua o nosso país, concorda? Não porque a árvore em si mesma é um deus e a gente tem que preservar, não. Porque se a gente destruir o nosso maior ativo ambiental, se a gente destruir uma selva, a Amazônia, a Foz do Amazonas, um bioma que, assim, fornece tantos serviços ambientais para o nosso país e que fornece possibilidades de exploração futura, de diversidade biológica, de biodiversidade, a gente pode estar matando o nosso futuro em nome de um ganho aparentemente fácil agora. Mas que eu sempre gosto de lembrar, sempre que vem com essa história de um ganho gigante que vamos ter é a salvação, a riqueza, o desenvolvimento sustentável, todas as vezes que isso foi dito no passado, ficamos a ver navios. Basta lembrar do que foi Belo Monte também, que o mesmo tipo de discurso aconteceu. O lado mais desenvolvimentista, anti-meio ambiente, venceu a parada e qual foi o resultado? Revolucionamos a energia no Brasil? Longe disso, foi um fiasco total. Né? Me parece que esse dilema que a gente está enfrentando agora tem muitas similaridades com Belo Monte lá atrás. E outro ponto, a Petrobras está dizendo que é totalmente seguro. Claro, e é do direito dela, eu entendo perfeitamente que seja do direito e do interesse dela fazer essa exploração. E é legítimo ela defender o seu interesse. Mas vamos lembrar que no passado também o Brasil já delegou às próprias empresas envolvidas a responsabilidade por fazer a vistoria e garantir a segurança. Foi o caso da Vale, nas suas barragens, na sua mineração. Não, a própria empresa mineradora contrata o serviço que vai atestar a segurança e que está tudo sendo feito corretamente. Vimos Mariana, vimos Brumadinho, o que aconteceu. Então, é do jogo. A gente tem instituições que têm um papel técnico a cumprir. E se alguém tiver uma crítica técnica a esse trabalho, como é feito pelo IBAMA, então mas isso tem que ser levado a sério, tem que ser discutido e o IBAMA tem que dar as razões e mostrar tintim por tintim por que está tomando essa decisão. Mas a partir do momento que a gente ignora isso e parte para um embate puramente político, em nome de uma promessa, de uma riqueza, de um desenvolvimento, é onde a gente começa a minar as possibilidades, daí sim, do nosso real desenvolvimento sustentável. É um risco que o Brasil já tomou a decisão errada lá atrás e espero que não tome a decisão errada hoje. Boris, este embate, ele já virou muito político. A gente tem forças políticas se movendo aí muito fortemente, né? Nós trouxemos aqui ontem no Arena Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, tem uma ligação muito estreita com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com o Davi Alcolumbre, que é do Amapá, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que está jogando toda a sua força política nessa questão. Marina compra uma briga com a cúpula do Congresso Nacional. Daniel trouxe a informação da Tainá, do Congresso já se mexendo para tentar esvaziar o ministério dela, virou um assunto político. E a Petrobras está dizendo, precisa de uma decisão também política. Vai ser um santuário ou vai explorar o petróleo naquela região? Será que é uma decisão política ou é uma decisão técnica? Olha, o principal assunto hoje que domina o panorama político no mundo, tirante a questão das guerras, é a questão ambiental. Tomou conta do que era terreno de litigância entre direita e esquerda, comunismo e capitalismo. A grande discussão que envolve todo mundo é a questão ambiental. E a gente sabe que o futuro não está nos combustíveis fósseis. O futuro é muito diferente. E outra coisa que o governo sabia muito bem, aliás, o governo está até incentivando a fabricação de carros populares movidos a combustíveis fósseis. Bom, esse é um outro departamento. O governo Lula, quando convidou Marina Silva,
sabia muito bem a quem estava convidando. Marina Silva é uma mulher competente, correta, honesta de propósitos e consigo mesmo, não gosta de fazer concessões, porque a área dela não permite esse tipo de concessões. E pior, a gestão Lula é vista no exterior a partir da Amazônia, por causa desse tema do meio ambiente ter ganhado dimensões até o lugar das discussões ideológicas. Então, Marina é uma pessoa que, neste momento, sustenta, na minha opinião, a imagem brasileira no exterior. A escolha dessa senhora, de Marina, foi aplaudida no exterior como uma espécie de garantia da preservação da Amazônia e da preservação ambiental no Brasil. Ela tem estudos técnicos na mão, estudos nos quais ela confia. Eu imagino uma catástrofe. É bom lembrar que esse campo marítimo não é na Foz, é perto da Foz do Amazonas, e há um grande interesse econômico e de desenvolvimento legítimo de arriscar. Eu pergunto, será que vale a pena? Eu acho que isso vai cair no colo do presidente Lula e ele vai ter que decidir. E, neste momento, a visão que eu tenho, se ele não empurrar com a barriga, a visão que eu tenho é que ele vai decidir pela Marina Silva. Não há, como quer o vice Alckmin, uma solução intermediária. Isso não existe. Ou é ou não é. Marina Silva, mais uma vez, tem razão. É uma pessoa que eu insisto, competente, correta, decente e que está subsidiando a sua decisão numa decisão eminentemente técnica. Aí é o perigo, aí mora o perigo, quando os interesses econômicos e políticos tentam substituir os interesses técnicos. Nessa história, se eu fosse o Lula, eu acho que é a decisão que ele gostaria de tomar, mas existem forças que estão brigando nessa questão, é pela Marina Silva.